Bem, pessoal, vamos dar continuidade então no nossa aula de NumPy, né? Estamos estudando vetores e matrizes. Vamos ver agora como preencher os vetores com valores específicos, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai preencher um vetor somente com valores pares, ok? Bem, para isso, vamos exemplificar aqui da seguinte forma. Vamos criar uma lista, essa lista em Python a gente vai colocar, basta representar aqui com colchetes, tá? Vazio. Então, estou criando uma lista vazia. Eu vou criar um laço for, tá? Vamos lá, for in range, né? Aí vou botar aqui, começando de 0 até 101, que é intervalo aberto. E aí eu vou dizer para ele pulando de 2 em 2, né? Bem, aí agora eu vou colocar aqui dentro da lista, vou fazer inserir dentro da lista o valor de n, né? O que tiver no n ele vai colocar aqui. Beleza, dessa forma eu vou preencher a minha lista. Tá, aí agora eu vou criar uma variável pares, e dentro dessa variável par, agora eu vou chamar o nosso NumPy, né? np, lembrando que eu já importei o NumPy lá no começo, né? Lá no outro vídeo eu mostrei como importar o NumPy, array, tá? Só para mostrar, ó, bem aqui, tá? Já foi feito o import do NumPy, então por isso que lá embaixo eu estou utilizando ele. Então aqui, beleza. Então, dando continuidade. Bem, essa função array, como vocês já sabem, né? Ela recebe a gente vai passar para ela aqui, ó, um argumento, a nossa lista, né? Lista, que agora já está preenchida com os valores pares. Aí aqui embaixo a gente vai fazer um print, opa, print, deixa eu tirar isso aqui. Vamos fazer um print e ver quais são os valores que são pares. Pedir para executar, pronto. Repara que só tem valores pares, né? Tem outra forma de eu reescrever isso aqui? Tem, na linguagem Python a gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou comentar esse código aqui de cima. E aqui, vamos fazer o seguinte, vou criar a variável pares de novo, ok? Vou chamar o numpy.array, né, a função array, e aí observe que aqui a gente tem que passar, ele está dizendo aqui que é um objeto, né? A gente tem que, ainda há pouco, ó, nós passamos a lista, não foi isso? Então, a lista em Python é assim, né, que a gente faz o colchete vazio, né? Nesse caso aqui está vazio. Beleza, isso já representa uma lista. Como a gente pode escrever isso aí? Eu quero que ele preencha eu quero que ele preencha o nosso vetor, né, o nosso array, da seguinte forma. Vou botar aqui, ó, eu quero que ele preencha com o valor de n, tá? Mas de onde vai vir esse valor de n? Esse valor de n vai vir o seguinte, ó, ele vai ser o n, né, essa variável n aqui, ela vai obedecer o que for entregue a partir desse laço for n in range, né? A mesma coisa que nós fizemos há pouco. Então, começando de 0 até 101, pulando de 2 em 2, certo? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele vai executar o laço normalmente, tá? A função range vai retornar, né? Entregando os valores de 2 em 2. E aí, o valor de n normal, né? Que nem como nós fizemos aqui, né? Ele vai assumindo o valor do que o range vai devolver, tá? E aí, ele vai preencher a lista com esse valor de n. Então, para cada n que for gerado aqui, ele vai colocando na lista, tudo bem? E aí agora, eu vou guardar tudo isso na variável pares e vou imprimir. Aí vocês vão perceber que é a mesma coisa que ele vai gerar aqui, ó. Ok? Mesma saída. Vou limpar aqui e vou executar de novo. Pronto, mesmo resultado, certo? Agora vamos para cá, ó. Vamos criar uma matriz ou um vetor nulo, né? Como é que a gente faz para criar uma matriz nula no Python, tá? A gente vai fazer o seguinte, usando o NumPy, né? Vamos aqui botar um print, tá? Aqui dentro a gente vai botar o seguinte, ó, np, e aí a gente vai usar uma outra função do NumPy chamada zeros. Aí, ó, zeros, tá?
Aí nesse caso eu quero, por exemplo, eu quero passar uma matriz, um vetor, né, de 10 posições. Quando eu pedir para ele executar, ele vai imprimir para a gente uma matriz nula, né? Nesse caso aqui ele já retorna, considerando que é uma matriz do tipo real, ó. Quando a gente pede para ver a documentação, ele vai dizer para a gente aqui, ó, o dtype, né, é float. Então por isso que ele botou o pontinho aqui para indicar que é com ponto flutuante, tá? Eu queria que fosse uma matriz, professor, como é que eu faço? Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai botar aqui, tem que dizer qual é o shape, né? Então, nesse caso aqui 10, por exemplo, eu queria botar uma matriz quadrada, 3x3. Nesse caso, eu estou dizendo, indicando para ele com esse outro conjunto de parênteses aqui dentro, que vai ser uma matriz 3x3, tá? Então, nesse caso, eu indico com uma tupla, tá? Quando eu peço para ele executar, ó, ele imprime agora uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, tá? Bastou eu informar com uma tupla. Tupla em Python eu represento com os parênteses, tá? Então a lista, no exemplo anterior, eu boto colchetes, e quando eu quiser representar uma tupla, eu boto os parênteses, ok? É só reparar aqui, ó, que ele diz assim, ó, o primeiro parâmetro é o shape, né? Então, no nosso caso aqui, ó, eu passei a tupla, né? O formato da matriz, como vai ser, 3x3. E aí ele entendeu que era assim. Ah, eu quero só um vetor, né? Ou seja, só uma linha. Aí tu pode passar o número direto aqui, ó. Por exemplo, eu quero com 12 elementos. Pronto, aí ele cria uma matriz com 12 elementos, tá? Fica mais fácil de enxergar, ó. Pronto, tá? Tudo bem? Vamos pro próximo. Agora aqui, ó, criando uma matriz ou vetor onde todos os valores são iguais a 1. Não vai ser muito diferente do lado de cima, só vamos mudar a função, tá? Vamos botar aqui um print, chamar o numpy, ponto. Aí, aqui era zeros, né? Aí agora aqui, ó, é ones. Aí eu preciso informar para ele a quantidade de elementos, né? Por exemplo, eu quero 15 elementos. Pronto, tá? Vamos botar 5 elementos. 5 elementos, sempre igual a 1, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Então, eu posso informar o shape, né, dele. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui mais um conjunto de parênteses. E vou dizer para ele, olha, eu quero uma matriz 2x4, por exemplo. E essa função retorna já tudo 1, né? Então, quando eu executar, ela vai me retornar uma matriz 2x4. 2 linhas, 4 colunas de número 1. Beleza. Próximo exemplo. Criando uma matriz ou vetor com 8 posições iguais a 12, né? Sendo que esse 12 tem que ser um valor inteiro, tá? Como é que nós iremos fazer? Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos botar aqui logo um print. Vamos chamar o numpy, ponto. Existe uma função chamada full, né? Ele vai preencher a matriz completamente, a matriz ou vetor, com o valor que nós iremos especificar, tá? Então eu quero, por exemplo, uma matriz com 8 elementos, tá? Esses elementos tem que ser, todos eles tem que ser o número 12, certo? E quando eu pedir para executar, ó, botou lá, preencheu todos os 8 elementos com o número 12, tudo bem? Aí só para deixar claro aqui, ó, vamos botar aqui em formato de comentário. O primeiro argumento, vou botar assim, primeiro argumento, ele é o número de elementos. Número de elementos, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Quero 8 elementos, é o primeiro argumento. E o segundo elemento, quem é? Segundo argumento. O segundo argumento é o valor que nós iremos utilizar, né? Que vai preencher o vetor. Então, aqui é o valor que irá preencher cada posição do vetor, tá?
Aí, ó, só reforçando a ideia do shape, né? Então, se a gente passar da mesma forma aqui, ó, um conjunto de parênteses, né? Se a gente passar uma tupla, ele também vai retornar dessa forma. A gente vai especificar lá quantas linhas, quantas colunas tem, e aí ele vai, tá? Próxima, podemos especificar o tipo de dados dos elementos, tá? Então vamos lá. E nesse caso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar logo o print aqui, tá? Vamos chamar aqui a função zeros, tá? Aí essa função aqui, a gente já sabe que eu posso dizer quantos elementos eu vou querer, né? Se for um vetor. Então eu quero um vetor de 10 posições. Só que como nós vimos, ele já define ó, o dtype como float, né? E se for o caso de, dependendo do problema, a gente vai precisar de um inteiro. Então a gente vai passar o dtype dele, ó, dtype, só especificar o dtype, né? E aí a gente vai dizer, olha, eu quero int, tá? Espera aí que eu passei o dtype fora, não é aqui fora. Esse aqui é o print, tem que ser dentro aqui da função zeros. Então pronto, agora sim. Então repara, o primeiro argumento é a quantidade de elementos, e aí eu estou especificando qual é o dtype dele, estou dizendo que eu quero que seja inteiro. Então agora quando eu executar, tá aí ó, agora tem 10 elementos, 0, né? Todos agora sendo inteiro. Eu posso fazer a mesma coisa com aquela função ones, tá? Só vou trocar aqui para ones. Vou reduzir aqui para 5. Tá? Então ele agora é tudo inteiro. E eu posso fazer a mesma coisa com a função full, tá? Especificando o tipo, né? Aí a função full, vou botar aqui, vou botar 4 elementos. Vamos botar sendo, cada elemento vai ter que ser o valor 9. E ele vai ser do tipo float, tá? Vamos tentar fazer o seguinte aqui. Vou botar uma matriz de 4 linhas e 2 colunas. Vou pedir para executar. Pronto. 4 linhas, 2 colunas do tipo float. Né? Ah, eu queria que fosse inteiro. Aí vamos trocar para inteiro aqui e executar novamente. Pronto. Certo? 4 linhas, 2 colunas. Vamos para o próximo exemplo aqui. Criando uma matriz ou um vetor a partir de uma faixa de valores. Tá? Então, se de repente a gente precisar ter um intervalo, né? Uma faixa de valores ali, a gente precisa criar essa matriz. Como é que a gente vai fazer? Vamos botar aqui logo o print para a gente poder imprimir esse cara. A gente sabe que aqui no Jupyter Notebook, né? Eu estou colocando o print só para ficar mais didático, né? Mas se, por exemplo, depois que eu criei aqui, vou pegar o exemplo aqui de cima, onde nós tínhamos criado aqui, ó, os pares, né? Essa variável pares. Se eu simplesmente botar aqui embaixo sem o print, ele vai executar, vai mostrar. Mas nesse caso eu quero deixar explícito aí o print. Então por isso que eu estou persistindo utilizando o print. Vamos lá. Eu quero criar agora uma matriz especificando um determinado intervalo, né? Então vou lá chamar o NumPy, tá? Aí tem uma função que seria o range, né? Se fosse, lembra do range lá do for, né? Que ele define uma faixa de valores, né? Podemos dizer assim. Ó, nesse caso aqui, ó, foi de 0 a 101, né? É a função range. Só vai mudar um pouquinho o nome da função, tá? Nesse caso não é range, vou botar um A aqui na frente, tá? Aí eu vou poder dizer aqui, ó, no argumento da função, por exemplo, vou botar o número 10, e aí ele vai criar um array de 10 elementos, tá? Começando de 0, né, até 9. Vamos fazer o print aqui, tá aí, ó, de 0 até 9. Ele vai considerar então que o 10 aqui é um intervalo aberto, né? Vamos ver se ele deixa explícito aqui na documentação isso.
Start stop, intervalo including start, aqui ó, excluding stop, né? Então ele vai deixar o intervalo aberto no valor que a gente especificar aqui, certo? Se nesse caso aqui ele foi inteiro, né? A gente pode fazer o seguinte também, ó. Vou pegar aqui esse cara. Se eu passar assim, ó, por exemplo, eu quero especificar esse cara já sendo float, né? Vou botar só um pontinho aí, ele já vai entender, ó, tá? Ok? Então ele já entendeu que agora foi de 0 até 9, todos sendo pontos flutuantes. Tudo bem? Professor, eu queria definir um intervalo de início e um intervalo de fim, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou, por exemplo, colocar aqui, eu vou começar de 5 e vai até 20, né? Como é que vai ficar esse resultado? E quando eu pedir para ele executar, ó, ele vai começar de 5 e vai terminar em 19. Eu queria que fosse até 20, então bota 21, né? Intervalo aberto, ele vai entender, ó. Pronto, agora vai até 20, tá? Aí dá pra gente fazer o seguinte também, ó. Se a gente especificar, de repente tu tens uma situação que tu queres que seja regressiva, né? Eu quero começar do maior e terminar no número menor. Como é que nós vamos fazer? Por exemplo, vamos de 10 até 0, tá? Aí a gente vai passar o seguinte aqui, ó. Basta botar um número negativo. Por exemplo, eu quero que ele vá reduzindo de 2 em 2, só que de trás para frente, né? De forma regressiva, de 10 até 0. Então ele vai executar, ó, 10, 8, 6, 4, 2, tá? Vamos aumentar aqui, por exemplo. Vamos botar 18 até 0. Pronto. Beleza? Então ele foi de trás para frente. Basta a gente botar o valor negativo aqui. Vamos para o próximo aqui. Nós temos aqui, ó, criar e preencher o array com valores aleatórios. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável a aqui qualquer, tá? Vamos chamar o NumPy. Aí lá no NumPy ele tem esse carinha aqui, ó, chamado random. Deixa eu ver se ele é um módulo, né? Dentro do lado do NumPy. Beleza. Então ele tem esse módulo chamado random, tá? E aí, quando eu boto o operador ponto, ó, eu consigo ter acesso a uma série de coisas do random, tá? Uma dessas tem várias funções, tá? Uma dessas funções é a função range, né? Para ele gerar aleatório. Int é para ele gerar um conjunto de inteiros aleatórios, tá? Vou chamar aqui range int. Deixa eu ver se ele tinha outras opções também. Tem outros, random sample. Vamos usar esse mesmo por enquanto. Range int. E aí a gente vai especificar aqui para ele o seguinte, olha, eu quero de 1 até 100, né? Quero que ele sorteie o valor de 1 até 100. Aí, ó, vou deixar o A aqui, vamos imprimir o A para ver o que ele vai dizer pra gente. Imprimir o valor 14. Se eu executar de novo, tá imprimindo sempre um valor, né? Eu posso especificar para ele aqui, ó, um size, né, um tamanho. Por exemplo, eu posso colocar aqui 10, tá? Vou pedir para ele imprimir o A pra gente. Aí o que ele fez, ó? Ele imprimiu um vetor de 10 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, quando eu especifico o size, estou especificando o tamanho do vetor que eu quero, né? E aí o que ele fez? Ele gerou para cada posição desse vetor um valor aleatório, certo? Variando de 1 até 100, ok? Eu vou botar o A aqui dentro do print para seguir o que a gente já estava fazendo, mas já deu para perceber que funciona, né? Então aqui, ó, pronto, né? Tá aí o nosso vetor. Aí agora aqui, ó, gerando um número aleatório de entre 0 e 8, né?
Vamos lá, como será que a gente poderia fazer isso aí? Vamos fazer o seguinte, vamos botar o print, né? Vamos botar aqui, chamar o NumPy, ponto, aí vamos chamar o random.rangeInt, aí nós vamos botar aqui 9, né? Pronto, isso aqui já é o suficiente. Aí ele vai imprimir o valor sorteado, certo? Se eu precisasse, por exemplo, de especificar aqui, não, tem que ser um valor de 4, de 5 até 9, né? Ah, 5, 7, 8, ele não vai fugir desse intervalo, né? Conforme a gente já tinha imaginado, né? Seguindo o que nós comentamos aqui em cima. Para seguir a descrição, eu vou deixar o 9 aí. Bem, para fechar, tem um exercício aqui para vocês, ó. Como que nós iríamos gerar 10 números aleatórios inteiros entre 10 e 20, tá? Fica isso como exercício para vocês aí. Até mais, pessoal.